Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e para a nova edição da sessão Literatura e Cinema, eu vou tratar sobre O Pintacilgo. Este livro foi publicado originalmente em 2013, trazido ao Brasil em 2014 pela Companhia das Letras e com tradução de Sarah Gruhender. Já a versão para cinema foi lançada recentemente, teve a premiere no Festival de Toronto, onde recebeu críticas negativas muito pesadas, e estreou comercialmente há aproximadamente 3-4 semanas aqui no Brasil, auxiliado por essa trajetória comercial fracassada. Teve um orçamento de aproximadamente 45 milhões de dólares, nos Estados Unidos chegou a uma arrecadação de somente 6 milhões e aqui no Brasil não deu um público talvez de 6 mil espectadores. Foi realizada por um diretor que estava bem badalado por aí, que é o John Crowley. Eu tenho um dos seus primeiros trabalhos, que é o Boy A, que é protagonizado pelo Andrew Garfield, antes desse sucesso todo aí obtido com a rede social e o espetacular Homem-Aranha. Mas o Crowley, de fato, se tornou um nome a ser acompanhado quando ele lançou há uns anos o Brooklyn, que foi indicado inclusive ao Oscar de melhor filme. Bom, mas vamos voltar ao Pintacilgo como livro, na verdade, para tratar um pouco sobre a sua autora, que é a Donna Tartt. Ela é uma espécie de Terrence Malick do mundo da literatura, uma vez que é uma escritora que mantém um hiato de longuíssimos anos de um livro para outro. Ela se tornou muito badalada com o seu livro de estreia, que foi A História Secreta, de 92, e do seu segundo livro, até O Pintacilgo, foram aí 11 anos sem se ter notícias dela. Portanto, assim como Terrence Malick no cinema, é uma escritora aí que enche muito os leitores de expectativas para aguardar a grande história que ela está preparando para contar. E digamos que no caso do Pintacilgo esse ato deu até certo, porque como indica aqui na capa, ela levou o Pulitzer. Na orelha, como vocês podem até perceber, ela é uma mulher sofisticada que se veste de maneira muito particular, sempre de terninhos e tudo mais. Bom, não posso tratar sobre toda a obra da Tartt, mas o Pintacilgo eu diria que foi uma grande decepção. Ponto de partida é inegavelmente interessante, afinal de contas ele acompanha o protagonista, ainda na transição da infância para a pré-adolescência, testemunhando a morte de sua mãe enquanto eles visitam o Museu de Nova York. Mas a atenção não se dá necessariamente a esse ato terrorista, e sim a ação do protagonista em tomar para si a obra, a pintura que dá título ao livro, O Pintacilgo, que foi pintada por Karel Fabricius, justamente o ano de sua morte, e também essa pintura, esse pássaro que tanto fascinou a sua mãe em vida. Não é uma leitura fácil, não no sentido da escrita, porque de certa maneira é uma história que você acompanha com certo envolvimento, apesar de você ter várias ressalvas, como algumas soluções se apresentam. Mas sim porque é um livro que contém mais de 700 páginas. Eu admito que essa foi uma das leituras mais longas que eu já tive na minha vida até aqui. Pois a minha principal crítica vai a como os eventos se transcorrem, digamos, no ato final, no terço final dessa história. Ela envolve viagem para Amsterdã, submundo dessas pessoas que colecionam obras que foram surrupiadas. Mas a pior coisa vem a ser justamente a maneira como a Tartt tenta fazer floreios. Eu até separei alguns trechos aqui que comprovam essa tese de que ela não é uma boa escritora para fazer analogias em relação ao que o protagonista está testemunhando. Por exemplo, quando o protagonista, o Theodore, recebe a visita de uma assistente para notificá-lo sobre como serão as coisas a partir de agora, uma vez que ele perdeu a mãe e tem um pai distante que ele mal sabe onde foi parar, a Tartt faz uma descrição ali de observação que soa pouco crível em relação ao momento de luto que o protagonista está vivendo. Essa coisa de observar detalhes de que não passariam pela nossa cabeça ao receber uma notícia trágica. Vou ler esse trecho. Então, quando foi a última vez que você ouviu? Perguntou a mulher, que tinha me pedido várias vezes para chamá-la pelo primeiro nome. Já tentei recordá-lo, mas não consigo. Ainda posso ver suas mãos cheinhas sobre a mesa e o tom perturbador do esmalte.
uma cor metálica, meio cinzenta, algo entre lavanda e azul. Bem mais adiante ela faz uma descrição que me parece muito besta no sentido da paisagem que o protagonista está testemunhando. O céu em Nova York parecia muito mais baixo e pesado do que no oeste. Nuvens sujas, manchadas de borracha como lápis sobre papel áspero. Por fim, quando ele tá ali com uma personagem, há essa descrição. Conversamos até ficar tão escuro que mal conseguíamos nos ver, sussurrando embora não houvesse motivo para fazê-lo. Você quer entrar? Não, ainda não. E a lua gorda de verão brilhando branca e pura no céu. O meu amor por ela era realmente puro daquele jeito, tão simples e constante quanto a lua. Esse tipo de estilo de descrição de devaneio que eu considero muito pobre é uma constante nas centenas de páginas de O Pintacilgo. Como filme, O Pintacilgo é também no máximo mediano. Para sua sorte, Crowley contou com o Roger Deakins como seu diretor de fotografia, que é um dos melhores em atividade no cinema mundial. E todos esses descritivos bem regulares da arte são traduzidos de maneira muito mais sofisticada visualmente pelo Dickens. Minha única objeção é uma cena em que o protagonista tem uma cena de intimidade com um rapaz que se torna o melhor amigo dele, que o Dickens não somente se afasta dessa ocasião, como também a escurece. Enfim, cinema hollywoodiano tem as suas restrições na abordagem de certos acontecimentos. O filme também tem essa aura falsamente épica, assim como o livro tem. São 2h30 de duração e ele foi preparado ali para ser um forte concorrente na Oscar Season. Eu acho que ele é tão irrelevante que nem no Framboesa de Ouro ano que vem ele deve aparecer ali na lista. O elenco segura as pontas, o menininho que faz do Theodore na fase inicial é excelente. O Ansel Elgort, que o faz na fase adulta, não compromete, embora ele precise de mais repertório para segurar um filme como protagonista. Tem um elenco de apoio muito bom, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, novamente investindo aí em papéis dramáticos. Uma coisa tem se tornado cada vez mais constante na sua carreira, que iniciou ali na comédia, meio que na esteira do irmão, o Wilson, que é mais famoso do que ele. E, lamentavelmente, trata-se de uma adaptação que quer ser fiel e que, contanto, não tem muito o que fazer no encaminhamento para o ato final, que é essa bobagem que eu disse para vocês, que dá um tom de suspense à história, que é essa viagem para Amsterdã e tudo que se transcorre nela. Enfim, O Pintacilgo é essa obra controversa, apesar de todo esse requinte do lançamento como livro, foi considerado dos livros da Dona Tarde o mais divisivo. Como cinema, já relatei, foi esse fracasso comercial e as críticas foram pesadíssimas. E, portanto, eu convido vocês a compartilharem suas impressões, o que vocês acharam do livro. E se vocês tiverem a oportunidade de assistir ao filme nessa passagem muito restrita pelos cinemas. É isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Essa categoria Literatura e Cinema vai receber mais atualizações em breve, porque eu pretendo gravar com uma amiga, Graciela Paciência, sobre o Iluminado, e talvez vai gerar aí um conteúdo que será dividido em 3 partes. Peço para que você reaja a esse vídeo e também se inscreva no canal para receber as nossas futuras atualizações. Muito obrigado e até a próxima.